Estamos de volta e agora a gente vai ter um bate-papo aqui com o escritor João Evangelista, diretamente lá de Foz do Iguaçu. Ele esteve lá, a equipe ligada e você foi conversar com ele para ele contar sobre o livro que ele acabou de fazer, né? Que é Vida, Superação, Arte e Poesia. Um lindo livro. A princípio ele ia contar só sobre o livro, mas depois saiu outras histórias, outros projetos dele muito interessantes e você vai conferir a partir de agora aqui no Ligado em Você. E hoje nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, gente. Eu encontrei aqui o João Evangelista, um escritor que há alguns meses atrás ele me mandou esse livro aqui que é Vida, Superação, Arte e Poesia. Que tem um trabalho dele muito legal e que ele vai contar pra gente aqui um pouquinho sobre esse livro que eu ganhei. Aliás, quero agradecer, muito obrigado, João, adorei que ele conta uma história do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, né? Então ele vai contar pra gente a história. E olha, tem muita coisa aqui, então fiquem ligadinhos aqui com a gente, porque olha, o João tem história aqui que vocês vão adorar. É isso mesmo, não é, João? Bom, primeiro eu queria falar que a honra é minha, né? Você ter esse Não, livro. que lindo! E ele é todo colorido também. Acho que o colorido da luz, da energia, muda o sentido da vida também, né, João? Bem, e realmente a ideia foi essa, assim, como artista plástico, a ideia foi captar, eu fiquei 1 ano e meio, né, praticamente dentro do Hospital Pequeno Príncipe, foi captar esses momentos de extremo sofrimento da criançada, que estão passando por câncer e doenças de alta complexidade como transplante cardíaco e aí por aí vai. Para quem não conhece, gente, está ligando a TV agora, o Pequeno Príncipe, né, esse hospital em Curitiba, é referência não só para o Brasil, para o mundo, da parte de, para as crianças mesmo, na parte de oncologia, é isso, né? Exatamente. Hoje o Pequeno Príncipe está entre os 10 principais hospitais do mundo em tratamento de câncer e doença de alta complexidade. E com o complexo Pequeno Príncipe, que vai ficar ali no Bacaxiri, em Curitiba, é um bairro específico, ele vai ficar talvez entre os 3 melhores hospitais do mundo e é referência para o Brasil inteiro, né? Várias crianças do Brasil todo e inclusive de fora do país vão para Curitiba para ter oportunidade de tratamento. O que eu fiquei impressionado são 2 coisas muito diferentes, mas muito importantes, como artista plástico. Primeiro foi retratar essa criançada lutando tão precocemente pela vida. A gente reclama demais, né? A gente reclama porque o tempo tá bom, o tempo tá ruim, a gente reclama... Tá frio, hoje tá calor. Exatamente. Nunca estamos contentes, né? Não. Tem que viver isso aqui, né? De repente estar dentro do hospital, sentir essas crianças, esse tratamento. Porque a gente não é fácil, imagina, a gente é todo elétrico, tá sempre correndo o tempo inteiro. Você criança com essa energia toda, não poder fazer isso, tá lá em tratamento. E a quimioterapia também derruba, né? Imagina um adulto, imagina para uma criança, não deve ser muito fácil. E esse trabalho como o do João, de estar lá junto, fotografando, mostrando, fazendo um livro desse aqui, contando um pouco da história, colocando cores na vida deles, com certeza faz toda a diferença, né, João? Olhe, para você ter uma noção, foi tão importante, porque eu captei essas cenas e justamente é o que você percebeu e disse, assim, aí eu coloquei cores quentes para que ficasse um pouco mais fácil as pessoas conseguirem visualizar, as pessoas conseguirem ver essa tensão, porque ali tem foto de quimioterapia, tem foto de UTI, tem foto de crianças que infelizmente não estão aqui mais por causa da complexidade da doença e tem foto de crianças vitoriosas que não estão mais no hospital e estão bem de saúde. O projeto assim emocionou tanto que a Força Aérea Brasileira, né, emprestou um avião. Né? O Hospital Pequeno Príncipe é ligado à Fundação Saint-Exupéry de Paris. Nós colocamos algumas crianças dentro de um avião lá no Sindacta de Curitiba e fomos fazer sobrevoos pela cidade para que as pessoas conseguissem, né, as crianças conseguissem ver o mundo como Saint-Exupéry via, como o Pequeno Príncipe viu no livro de Saint-Exupéry. E para minha felicidade, hoje tem uma criança que ficou muito minha amiga, que está escrevendo um livro e está de saúde maravilhosa, desde que ela fez esse voo. Então, o que isso remete? A necessidade do ser humano de carinho, em primeiro lugar. O melhor remédio é o carinho. É essa palavra piegas que as pessoas não gostam de falar, mas é o amor. Né? A gente não vive sem amor, né? Então, o que acontece? Eu acho que ser artista é ser uma eterna criança, um eterno sonhador, um eterno Dom Quixote, mas o ganho é que você continua lutando por coisas que você acredita quando muito jovem, né? E vocês que estão assistindo, ou você mesmo que tem essa vivência e essa cara boa, que eu tenho certeza que continua vivendo sua criança, eu acho que talvez o segredo da felicidade para estar bem consigo mesmo é não matar a criança, é não matar o amor que você teve na infância, é não virar um adulto completamente irresponsável, mas ser um irresponsável no sentido de viver.
sabe? Porque é tão breve esse tempo que a gente passa na Terra, né, que não vale a pena a correria, não vale a pena a loucura, vale a pena viver com qualidade. E como surgiu, João, a ideia de fazer esse livro? Olha, eu fiquei conhecendo o presidente do hospital lá, que na verdade é diretor, é presidente junto com a esposa, que é a Eti, e o Zé Álvaro, e me impressionou muito as histórias do Zé. A gente tem uma paixão em comum, que é aviação, né? E eu dou consultoria também na aviação e voo há 25 anos. Eu já voei de Mirage 2000 a velocidade do som, até todos os helicópteros da Marinha e por aí vai, na Amazônia, alto mar e tal. A gente tem essa paixão em comum. Mas me impressionou a preocupação do Zé na gestão do hospital, né? Porque o que acontece? O Hospital Pequeno Príncipe tem uma verba muito limitada e tem mais de 300 leitos. E tem o hospital público aí que tem uma verba que é o dobro da que o Hospital Pequeno Príncipe tem e que metade do número de leitos. Eu falei, bom, peraí, o que está acontecendo? Aí você percebe o seguinte, que a gestão qualificada, a gestão honesta faz com que as pessoas tenham acesso à saúde. E o HPP, que a gente chama carinhosamente de HPP, que é o Hospital Pequeno Príncipe, ele consegue fazer isso de uma forma única, né? Você consegue lá ter uma criança que é de uma condição social muito simples, com o mesmo tratamento, o mesmo médico, o mesmo... Vai ter diferença de hotelaria, claro, mas o mesmo médico, o mesmo remédio, de uma criança que é filha de um milionário. E não tem segredo nisso, é gestão, é humanidade, porque, veja bem, o problema não é a pessoa ser rica ou ser pobre. O problema... É a classe social, não é o dinheiro. Não, exatamente. O problema é você tratar com dignidade e com igualdade. Exatamente. Quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro. Porque a diferença não é o dinheiro, a diferença é o ser humano. Então eu quis retratar isso também pelo seguinte, porque no Brasil você tem um preconceito contra quem é rico. Isso é uma coisa muito interessante de você identificar, porque quando eu viajo, por exemplo, agora eu estou viajando por toda a Amazônia. Isso aí é um novo projeto dele, que eu vou daqui a pouco investigar aqui, que ele falou que esse projeto da Amazônia é muito legal também, que vocês já estão trabalhando lá também, né? Tem 2 anos que eu viajo por toda a Amazônia e por todo o Brasil. Nessas viagens com a população ribeirinha, em que eu tive contato com populações carentes, eu vi amor puro na população ribeirinha, como eu vi amor puro em famílias riquíssimas, que tiram muito do seu capital para ajudar a sociedade brasileira. Então, eu não sei por que razão, no Brasil, diferentemente de algumas sociedades um pouco mais já experientes, como sociedades na Europa, ou mesmo isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Eles têm orgulho dessas pessoas que trabalham e constroem grandes patrimônios e transformam esse patrimônio também como uma forma de ajudar o país, sabe? Então, o que eu percebo no Brasil é que existe sim muitas pessoas boas, existem sim muitas pessoas que têm muito dinheiro, que ajudam muito a sociedade. Mas, infelizmente, uma parte da mídia, que não é o seu caso, e mesmo dentro das grandes emissoras, eu vejo que existem jornalistas responsáveis, extremamente engajados, entendeu? Que mostram a realidade. Mas uma parte da mídia, ela vive mais de mostrar tragédia, né? E a gente está precisando ver coisa boa, né? A gente está precisando ver notícias boas. Muito legal. Olha, no próximo bloco tem mais entrevista aqui com o João Evangelista, né? Que ele tem muita coisa para contar pra gente. Então, é um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho aqui no Ligado em Você. Estamos de volta e vamos continuar nossa entrevista aqui com o escritor, né, João Evangelista. Ele que tem muita coisa para contar para a gente desse projeto maravilhoso aí que ele fez, o livro, né, Vida e Superação, Arte e Poesia. Confira aí. Na abertura da Olimpíada, né, me impressionou muito, por exemplo, a qualidade com que o trabalho foi feito. Por quê? Porque o trabalho foi feito por profissionais qualificados, como o Meirelles, por exemplo, que é um grande diretor, né, de sonhos, e ele construiu um sonho, né, e deu orgulho de ser brasileiro. Eu acho que é isso que a gente tem que retomar, orgulho de ser brasileiro. É porque, João, as pessoas congorando tanto, falando tanto mal, eu também estava assistindo assim, esperando, falei, putz, isso vai ser uma droga, fazer vergonha alheia que a gente fala, estava esperando isso, e de repente você vê aquele glamour todo, Gisele Bündchen entrando lá, desfilando, acho que já foi abaixando a guarda, as pessoas, nossa, e foi melhorando cada vez mais, e é isso aí, é esse show que foi dado aí, mostrado pelo mundo afora, né, que o Brasil fez. Mas é isso aí, a gente tem que ter mais energia, acreditar mais também, foi o que ele falou.
se espelhar em muitas pessoas também, não só desgraceira, falando mal dos outros, tipo, julgando os outros também, né? Assim não vai funcionar nunca, né, João? Não, 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 não. E uma coisa interessante, e isso aí eu aprendi até com o trabalho que eu tenho feito intensamente com o pessoal de Porto Alegre. A OAB de Porto Alegre, inclusive, tem um trabalho lindíssimo sobre o não preconceito, né? O respeito ao outro, né? Porque o que acontece? Sem respeito ao outro, a diversidade em todos os seus sentidos, não tem como o país crescer ou o ser humano ser melhor, né? Então, uma das coisas que talvez me move é essa certeza do pequeno espaço em que a gente fica na Terra e da necessidade que existe do ser humano ter consciência desse pequeno tempo de vida para transformá-lo numa coisa maior, né? Sem querer citar religião, até porque eu não tenho religião, eu acredito em algo maior, mas eu não tenho nome para isso, mas eu acredito que existe com certeza alguma coisa antes e depois, e que esse durante agora, né, esse momento que nós estamos vivendo aqui, necessariamente é para fazer coisas para ajudar o nosso espírito e o espírito do outro. E com certeza o preconceito não se encaixa nisso. Talvez essa seja a grande mudança, né, do mundo. Assim. Você não tem que mudar o mundo, você tem que mudar o seu espírito, você tem que mudar o seu olhar, você tem que mudar a sua postura, né? E cada dia melhorar, porque ninguém é perfeito, né? O preconceito é uma coisa que às vezes a pessoa traz arraigado lá da infância, mas é uma luta diária para que a gente todo dia quebre um pouco isso. Falo isso como negro que sou e já vivi fora do país, já morei em Nova York e tudo, né? Morei um tempo na Europa, fiquei um pequeno tempo morando em Londres, por exemplo, também. E essa luta, você morando em Curitiba, em que você também encontra uma forte imigração, né, ucraniana, polonesa, em que você se dá com todo mundo, é uma luta de todo mundo diária. E aí você constrói coisas boas, né? E o mundo está recheado de coisas boas. Isso é muito importante as pessoas mostrarem como você tem feito aí no seu trabalho. É isso aí, né? Aquela velha coisa que eu falo aqui no programa, né? Faço bem, o resto vem. Então, o João tá fazendo a parte dele, a gente tá fazendo a parte nossa, mostrando para vocês também que estão recebendo a gente carinhosamente na casa de vocês. Então, olha, gente, vale a pena mesmo. E esse livro, onde as pessoas podem encontrar, João, para elas entenderem um pouquinho desse teu trabalho? Olha, esse livro, o que acontece com ele? Infelizmente, essa edição está esgotada. Né? Ele foi editado 5.000 exemplares e uma parte foi doada, uma parte foi vendida, né? O que pode acontecer eventualmente é uma segunda edição, né? E está na mão de colecionadores, né? Porque na verdade assim, esse livro foi feito como uma forma de replicar o trabalho do Complexo Pequeno Príncipe, mas o meu grande trabalho é como artista plástico, como pintor, e eu tenho feito também da ferramenta fotografia e vídeo uma forma de mostrar artes plásticas, que é o que eu estou fazendo na Amazônia agora. Provavelmente vai gerar um outro livro que vai mostrar a questão hoje da Amazônia, que é seríssima, né? Aquecimento global, desmatamento, enfim, necessidade da presença do Estado brasileiro lá para cuidar das tribos indígenas e da população ribeirinha que estão lá meio que abandonado e tal. Mas enfim, o livro, infelizmente, está na mão de poucos colecionadores hoje, né? Quer dizer, 5.000, mas em relação ao universo brasileiro isso é pouco, né? Mas faz parte. Legal. E o João está aqui, como eu falei, hoje em Foz do Iguaçu, né? Eu tive o prazer de encontrar ele aqui. Eu quero agradecer com muito carinho a Elaine Caos, né? Que faz assessoria para ele. Ajudei ele, uma amigona nossa aqui do programa. Eu encontrei ela, vi ela lá no Facebook. Elaine, ele está aqui, eu não conhecia ele, tive o prazer de conhecer ele. Aí eu quero visitar ele em Curitiba para ele contar para a gente também mais sobre esse projeto Amazônia que ele está fazendo, que ele está ficando fantástico, né? Esse vai dar um bom tema aqui no programa também, né, João? Olha, eu tendo prazer, com certeza eu quero vir aqui te falar sobre isso. Assim, eu estou sobrevoando a Amazônia há 2 anos. Aqui eu deixo o meu agradecimento à Força Aérea Brasileira, porque eu tenho estado num Black Hawk, que é um helicóptero fantástico, aí, utilizado pelo mundo todo, pelas grandes forças aéreas, sobrevoando a Amazônia e mostrando a questão do desmatamento, que é a questão 1. A questão 2 é a questão da população que vive na Amazônia, né? A Amazônia é uma parte do Brasil, na verdade, praticamente mais da metade do Brasil, que ninguém enxerga. Né? Existe a região sudeste, a região sul.
as pessoas ficam comodamente, me lembra muito aquela coisa da Rita Lee, né? As pessoas na sala de jantar, né? As pessoas ficam ali tomando um uísque, tudo, falando sobre a Amazônia sem conhecer a região. Só que a Amazônia hoje não é uma riqueza brasileira, é uma riqueza do planeta, né? E a gente tem que cuidar. E todas as vezes que eu vou à Amazônia, em particular em Manaus, você vê que o público que visita a Amazônia, você vai ver assim, 60% são estrangeiros e brasileiros muito poucos, né? E a gente tem que ter um cuidado com aquilo ali, né? Tem várias tribos indígenas hoje que estão sendo, de certa forma, por estarem abandonadas, enveredando por vícios, né? E por conta dessa troca que algumas pessoas de mau caráter fazem com elas, elas cedem inclusive madeira e riquezas da área indígena, né? E tem que ter uma postura também do Estado brasileiro, né, de que nós estamos fazendo o nosso dever de casa sim. Existe uma luta sim contra o desmatamento da Amazônia, eu vejo isso lá por parte de várias entidades brasileiras, mas falta verba. Então o governo brasileiro tem que colocar mais verba nas Forças Armadas, tem que colocar mais verbas nos órgãos responsáveis pela proteção da Amazônia. E uma outra contrapartida que eu vi até naquele encontro do clima em Paris, que me deixou um pouco indignado enquanto brasileiro, é quando, por exemplo, uma pessoa como o Príncipe Charles fala, olha, o Brasil tem que não deixar desmatar. Mas também os países desenvolvidos têm que não deixar ninguém comprar madeira não certificada, tem que não deixar ninguém entrar com material de biopirataria nos países de primeiro mundo. Então, o que acontece? Tem que haver uma união mundial real em torno de defesa de florestas como a floresta amazônica e outras florestas tropicais. Porque os países em desenvolvimento como o nosso, eles são muito pressionados, né? O Brasil é muito rico, né? E isso eu acho que incomoda muito alguns outros países, né? O nosso potencial é imenso, é impossível quebrarem o Brasil, é impossível, ninguém vai conseguir isso, né? E o povo brasileiro tem que acordar para a sua beleza e não se deixar ser massacrado por algumas mentiras que nos são contadas. Né, desculpa, só para complementar, você é jornalista e bem sabe que a gente tem que analisar cada informação que chega, né? Eu vejo que o seu jornalismo é honesto, que seu programa é honesto. E muito programa, às vezes, que vai em rede nacionalista, né? Não tem metade da honestidade da sua pessoa. Então, assim, esse cuidado as pessoas têm que ter, né? Essa Amazônia é linda, né? O coração aí, né? O pulmão do mundo, né? E muitas pessoas em que levam uma sementinha, tal, já faz um medicamento e esquecem do Brasil. Então é isso que ele está falando, é a responsabilidade de cada um, fazendo a coisa certa. Mas esse aqui é um assunto, como eu falei, a gente tem muita coisa para falar. Assim que ele tiver já com a Amazônia mais adiantada esse material, vou até Curitiba. Ou de repente a gente se encontra lá na Amazônia, ó, sobrevoando, contando, né? Por que não? De repente fica aqui o convite. Eu posso tentar ver com a Força Aérea num dessas ilhas da Amazônia. Se você topar voar de helicóptero, mostrar a verdade junto lá, mostrar, pegar as coisas, falar, olha, isso aqui está acontecendo, ver os índios também, o que eles passam lá, mostrar esse lindo trabalho do João, porque eu adorei o livro é muito legal essa história, mas hoje ele começou a contar sobre a Amazônia aqui pra gente também, eu fiquei encantado, falei, um assunto que nossos telespectadores aqui precisam saber também, precisam saber o que está acontecendo, não só o que eles ouvem, isso é a verdade, está certo, não está, nós estamos fazendo a nossa parte também? De repente não, né? Vamos pensar cada um. João, adorei conversar contigo, muito obrigado. Como eu falei, o nosso tempo hoje está quase estourando, então não vou conseguir contar tudo, mas eu vou até lá, prometo para vocês, e vamos mostrar mais uma vez. Elaine, muito obrigado pelo carinho e ter deixado a gente conversar com o João, contar um pouquinho dessa história, desse lindo livro Vida, que já fala tudo, não só o nome em si aqui, né? Vida, superação e poesia, tá contando tudo. João, muito obrigado. E tá o Face dele aqui também, vocês podem acompanhar o Face dele, os trabalhos dele, logo a gente vai para a Amazônia. Obrigado, João. Olha, eu queria agradecer muito a Elaine Caos, porque uma coisa fundamental na vida é a gente distribuir amor, sabe? E eu fico muito agradecido, né, em estar em espaços como o seu, onde a honestidade e o amor transbordam. Porque a gente tem hoje na televisão brasileira uma venda de violência excessiva, né? E você vende amor, entendeu? Então, assim, Deus vai abençoar muito a sua vida, seja quem for esse Deus, porque você merece, porque você está levando coisa boa para as famílias brasileiras. Uma coisa cada dia mais difícil na televisão de uma forma geral.
Não, graças a Deus, a gente é abençoado, ele está sempre protegendo a gente aqui, toda a nossa equipe, a gente que está sempre na estrada também mostrando para você essas maravilhas, graças a Deus, né? E nosso tempo cada vez aumenta mais aqui também. Muito obrigado. Eu agradeço. E diretamente de Foz do Iguaçu, encerramos nossa entrevista aqui com o grande escritor aí, João Evangelista.